Glória a Deus, aleluias. Amém, amém, amém. Podeis sentar, fique à vontade. Vai sentando, abrindo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Amém, glória a Deus. Aleluias. Estamos aqui, outros irmãos também congregando conosco. Pastor Sam ali em Recife, com Charles, minha família em Sergipe. Estamos em uma grande comunidade, apesar de não podermos estar nos vendo, né? Ele nos vê e a gente não os vê. Mas glória a Deus. Amém, Jesus. João, capítulo 16. Vamos ler a princípio apenas o versículo 33, que diz: Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra. Continua falando conosco, Pai. Nos edifica nesta noite e traz, ó Pai, o teu novo sobre a nossa vida, para a glória do teu nome, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Amém, Jesus. Se começar a ficar muito frio, vocês avisam que a gente dá uma mudada. Jailma já está com frio. Glória a Deus. Amém, Jesus. Jailma e minha esposa, 40 graus e ela de edredom. Amém. Esse texto é muito conhecido e muitas vezes declarado na boca de muitos cristãos em tempos de aflições, de dificuldades, e nós nos apegamos à palavra de Deus, sim, nesse tempo, e nós nos apegamos tanto a esse texto muitas vezes, que às vezes colocamos até um pouquinho a mais do que está escrito, porque ele está dizendo: no mundo tereis aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Mas quem nunca disse, você também vencerá? Já ouviu isso? Normalmente, quando a gente vai falar esse texto, a certeza de que Jesus é conosco é tão grande que a gente já vai direto. Eu venci o mundo, você também vencerá. A gente sabe que está subtendido que nós vencemos em Cristo Jesus. Mas não está aqui, né? Escrito. Então basta a gente dizer até onde está, né? Deixa o resto subtendido, para que não pareça que a gente está acrescentando. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não é sobre isso que o Senhor falou comigo exatamente. Mas quando Jesus aqui está dizendo, às vésperas dele ser assunto aos céus, logo em seguida ele vai fazer uma oração por todos os cristãos, aqueles discípulos que estavam ali e por aqueles que ainda haveriam de crer. Ele está dizendo que ele venceu o mundo. Precisa que a gente entenda bem o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo sobre um mundo que ele estava vencido, mas talvez este vencer de Jesus com o mundo passa muito distante do que muitas pessoas, ao ouvirem a respeito de Jesus, imaginam ser vitória. O mundo, a Bíblia diz que ele jaz no maligno. Ele é um sistema influenciado pelo mal. Tudo no mundo é mal, dentro da sua raiz, se a gente for observar. Até o amor natural, o amor
que o mundo tem, que eles chamam de amor, é egoísta. Não é um amor pleno. Porque as coisas no mundo, elas vêm da influência e do ensino do mundo. Quando Jesus está aqui dizendo, eu venci o mundo, ele está dizendo, tenham ânimo. Mas vocês verem que ele está falando que ele estava enfrentando um período de aflição. Era aquele período onde ele estava sentindo todos os pecados da humanidade. Ele iria se colocar no meu e no seu lugar. Mas Jesus não estava vencendo o mundo apenas naquele momento da crucificação. Jesus estava vencendo o mundo lá no começo do seu ministério, quando ele foi tentado pelo diabo, e o diabo lhe oferece coisas que muita gente que diz estar servindo a Jesus, não passou por aquele teste, aceitou tudo aquilo que o diabo ofereceu a Jesus, e ainda está imaginando que está servindo a Deus. Ele ofereceu poder. Jesus estava ali 40 dias em jejum, e ele rejeita o poder deste mundo, aquilo que o diabo queria dar. Jesus estava vencendo o mundo, e eu quero que nós entendamos mundo como esse sistema pecaminoso, esta maneira que nós aprendemos naturalmente por causa do próprio sistema, coisas que nós fomos ensinados desde a infância. Este mundo que Jesus está dizendo que ele venceu, ele não está dizendo, eu venci o mundo porque eu obtive sucesso no mundo. Talvez seja isso que eu realmente esteja querendo dizer. Jesus estava dizendo, eu venci o mundo porque eu estou fazendo aqui uns stories, fazendo vídeos e mostrando que eu estou em um Porsche, que eu estou com várias casas, estou com um chaveiro aqui, que tem uma casa em cada praia. Jesus está dizendo, eu venci o mundo porque tudo deu certo para mim aqui no mundo. Eu venci o mundo porque eu reino neste mundo. Pelo contrário, ele diz a Pilatos, ele diz, meu reino não é deste mundo. Se ele cedesse ao reino deste mundo, ele não teria vencido, ele teria fracassado. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, vocês terão aflições. Eu também tive, é isso que ele está dizendo. O meu ministério foi um ministério de aflição. Quantas vezes Jesus, ao pregar o evangelho, a começar a explanar as escrituras para os líderes judeus, eles pegaram em pedras para o apedrejar. Quantas vezes eles realizaram conversas às escuras para tentar incriminar Jesus, para encerrar aquela verdade, porque, queridos, Jesus estava lutando contra o mundo, porém as pessoas eram escravas do sistema do mundo. E por eles serem escravos do sistema do mundo, apesar de estarem com títulos de que eram servos de Deus, porque nós estamos falando aqui de sacerdote, nós estamos falando de levita, nós estamos falando de líderes do sinédrio, nós estamos falando de homens que pela lei de Moisés faziam parte de uma genealogia, as quais eles seriam representantes da obra de Deus na terra. Mas que esses homens haviam fracassado de tal maneira, de Jesus olhar para eles e dizer, vós tendes por pai o diabo, porque vocês cederam a ele. Em vez de lutar contra o mundo, vocês cederam ao mundo. Quando Jesus está dizendo, vocês terão aflições aqui para os discípulos, é porque Jesus está dizendo, eu incumbi a vocês fazer
a obra que o Pai me enviou a fazer. Ele disse, assim como o Pai enviou a mim, eu também envio a vós. Então eu estou enviando vocês a lutarem contra o sistema do mundo. E por causa desse sistema que vocês irão lutar, vocês vão ter aflições. Ele não está falando de aflições provenientes de falhas. Ele não está falando de aflições provenientes do pecado que eles iriam cometer. Ele não estava falando de aflições provenientes da displicência espiritual. Ele não está falando de aflições porque eles iriam seguir os desejos da carne. Não, ele estava falando de aflições que eram resistências do maligno contra eles, por eles serem aqueles que estavam pregando o evangelho do reino dos céus, que diverge do reino do mundo. Então nós estamos aqui e precisamos observar que esta vitória que Jesus teve sobre o mundo, que ele está dizendo que ainda que nós tenhamos aflições, precisamos nos apegar que ele venceu. Ele está falando sobre exemplo. Vocês, como nós costumamos dizer, você também vencerá, mas ele está dizendo, mas é preciso observar o meu exemplo de vitória. É olhando para o estilo de vida de Jesus que nós podemos vencer, porque, queridos, pode muitas pessoas imaginar que está vencendo, e quando na verdade está fracassando. Quantas pessoas tidas por vitoriosas dentro do contexto cristão, e que na verdade elas estão aliciadas com o sistema. Elas já não têm mais voz, a ponto de nós percebermos o que precisa ser bem analisado, porque é estranho quando aqueles que representam os reinos deste mundo, conseguem andar com pessoas que representam o reino de Deus, ou deveriam representar, e eles não têm mudança, nem têm incômodo. O reino deste mundo, em alguns contextos, ele está sentindo tão bem, que eles chegam no meio do povo chamado de Deus, e sem que passe por arrependimento, porque continua com suas obras más, eles se sentem à vontade para falar diante do povo de Deus, como se dali fosse. Porque sabe que de alguma maneira, ele já, eu não queria usar esta palavra, mas não estou achando outra, de alguma maneira ele já pagou para que ninguém contrarie aquela vida de pecado dele. Nós começamos a observar a palavra de Deus, lá em Tiago, por exemplo. Tiago usa um exemplo bem interessante. Ele disse, se chegar um necessitado no meio de vós, com roupas maltrapilhas, né? E vocês disserem, olha, senta aí em algum lugar no chão. E chegar também alguém de posse, de condição, vestido em roupas finas, e vocês disserem, olha, senta aqui na frente, nesse lugar especial. Vocês não estão fazendo acepção de pessoas? Tiago diz isso. Porque a intenção de Jesus, ao criar a igreja, era que, apesar da estrutura financeira ou até de status que nós podemos ter aí fora, não influenciasse o nosso comportamento, porque em Tiago mesmo disse assim, que o pobre, ele precisa se alegrar em Deus.
E o rico precisa observar sua insignificância. O que é que ele está dizendo? Ninguém é santo porque é pobre, e ninguém é melhor porque é rico. Na igreja, nós somos alguma coisa porque nós todos fomos alcançados pelo amor de Jesus. Somos todos filhos, redimidos. Nenhum merecia. Todos carentes da glória de Deus éramos. E precisa reconhecer que nós não somos deste mundo, e aqui no reino dos céus são outras leis, são outro formato. Jesus disse: alguém quer ser grande no meio de vós, que seja servo de todos. Ele disse: no mundo alguém é grande quando tem muitas pessoas o servindo, mas no meio de vocês não será assim. No meio de vocês, vocês serão grandes quando servir aos outros. No reino de Deus, a grandeza está no serviço. No quanto nós consideramos importante os outros, e aí volto para o texto. Jesus disse: eu venci o mundo. Como foi que Jesus venceu? Lavando pés de pessoas que eram inferiores a eles. Sentando com pessoas que ninguém queria sentar. Vivendo uma vida que, mesmo sendo Deus, não ousou ser igual a Deus, a Bíblia diz. Tomando a postura de servo. Para transformar, ele transforma, não impondo, mas ele transforma sofrendo. Jesus não se aliou a algum líder político para, através desse líder político, impor uma falsa moralidade. Pelo contrário, Jesus disse que era preciso se colocar como aquele que serve, respeitar as autoridades, porém saber que está debaixo de uma autoridade maior. Nós vivemos um tempo, e não é só no Brasil, criou-se uma frase: o sistema. Não tem essa frase? O sistema é terrível. O sistema não aceita. O sistema, e todos estão no sistema. Estou lutando contra o sistema, mas ele está no sistema. Ele só não está por cima. Eu acho interessante, é como o diabo, ele trabalha de uma forma sutil. Hoje nós estamos vivendo um tempo, agora nós estamos vendo aí na internet, uma situação aí de um frei, não sei quem aí. E aí, queridos, começa, em nome de uma aptidão política, deixar para lá crenças que são fundamentais na fé cristã. E começa a se aliar com um nome, porque leva o nome de cristianismo, e aí começa a juntar-se, porque quando se falava em ecumenismo lá atrás, dizia-se assim: a nossa igreja não entra não no ecumenismo. Está numa reunião que vai ter lá um padre pregando, depois um líder espírita, depois um líder de outra religião. Nunca estarei nisso. Muitos já estão. E não em nome da religião única, mas em nome, muitas vezes, de uma preferência política. Eu sou de A, fulano é de B. Se você é de A, eu também sou,
Então tudo que você faz eu respeito e não vou fazer nada que te ofenda, porque você é de A, e eu também sou. E o que é de B é a mesma coisa. E não percebe que isto é uma cilada do maligno para que todos fiquem presos ao sistema. Eu vou dar um exemplo aqui, sem partidarismo, porque não é essa a intenção. Presidente A fica feliz porque no seu mandato pode colocar X ministros em determinado lugar. Aí o outro lado que acha errado isso, começa a torcer para que o lado dele bote ministros lá também. Para fazer o quê? A mesma coisa que o outro faz. Não é assim? Porque estão todos presos ao sistema. O que Jesus veio nos trazer foi um desprendimento a esse sistema. Por isso que mesmo ele sendo de uma genealogia de rei, Jesus era rei como Deus, e Jesus era de uma genealogia de rei. Jesus era descendente de Davi. Mas Deus traçou o projeto da vinda dele de uma forma tão profunda, que quando ele vem, Israel não tinha rei, porque estava debaixo do Império Romano. E Jesus prova tanto que ele veio para estabelecer o reino dos céus na terra, e não para se envolver com as questões dos reinos desse mundo, que ele não luta contra o Império Romano. Ele luta contra os principados e contra as potestades do mal, que, pasme, está agindo na direita, na esquerda, no meio, na lateral, está agindo em todo lugar. Às vezes, a pessoa imagina, eu estou deste lado, então este lado fala de Deus, este lado fala de Jesus, este lado fala, mas não vive, queridos. Nós não queremos, e Jesus não nos ensinou, impor a nossa fé por meio de lei a ninguém. Ou nós conquistamos os corações por meio da pregação e pela intervenção do Espírito, ou essas pessoas não serão salvas por falar em Jesus. Questões éticas não salvam. E qual é o perigo de tudo isso? E Deus está nos levando para esta área, não era nem a pretensão minha. O perigo de tudo isso é que um dia nós já tivemos este império cristão dominando sobre a terra, e foi o período mais escuro da terra. Foi o período de Inquisição. Se alguém discordasse sobre as leis papais, esta pessoa era executada. Um tempo terrível, onde o diabo reinou em nome da igreja. Porque as pessoas eram obrigadas, para não morrer, a converter-se àquela religião predominante, que dizia-se ser cristã, mas que não representava o pensamento de reino de Cristo, mas pelo poder, pela imposição. E o cristianismo não foi nos dado, Cristo não foi nos dado para impor. Jesus disse, não é por força nem por violência. Alguém perguntou para mim uma vez, Jesus é capitalista? Jesus é comunista? Jesus é socialista? Eu digo, queridos, com Jesus, você consegue viver em qualquer sistema, porque o dele está acima. O sistema de Jesus é o sistema do amor. Nós vemos as pessoas são socialistas, outras são capitalistas, outros são comunistas, mas ninguém doa, todos só querem.
Jesus não disse, olha, o que está em questão não é se vocês estão debaixo do Império Romano, se estão como escravos. Paulo diz assim, olha, se você foi chamado servo, ou seja, escravo, permaneça. Se tiver a ocasião de ser livre, seja, não há problema algum nisso. Se você foi chamado, sendo patrão, dentro do nosso contexto, que era senhor naquele tempo, ele diz que você trate bem os seus servos, sabendo que também tem um Senhor nos céus. Ele não veio dizer, olha, encerra isso aí, não é desse jeito, porque, querido, não adianta encerrar um erro e começar outro. Ou nós implantamos o padrão de Cristo, e nós não vamos implantar o padrão de Cristo por meio de um voto em uma urna. Nós vamos implantar o padrão de Cristo por meio de um comportamento genuinamente cristão. Não adianta você colocar um alguém cristão lá, que é aliado a um não cristão, e que o cabeça lá não é cristão, e que ele não passa mais do que um fantoche remunerado. Nós temos que impor o reino de Cristo, se é que pode-se dizer impor, sobre nós mesmos, para que através do nosso comportamento, do nosso exemplo de cristianismo, nós consigamos alterar o perfil e o comportamento da sociedade. Se alguém não está disposto a viver as aflições que Jesus está dizendo aqui, certamente essa pessoa não vai conseguir viver o cristianismo. Porque o cristianismo é quando todo mundo está se dando bem. Vou usar um exemplo clássico assim no Brasil. Empresário não pagar imposto no Brasil é uma coisa bem clássica, quase que natural, não é? E qual é a alegação? Que os governos são corruptos, então por que eu vou pagar imposto para esse bando de, né? Não vou dizer, não é assim a alegação? Aí o cristão quer ser empresário. Tem alguma coisa contra? Não. Deus vai abençoar. Mas para que Deus quer que você, cristão, seja empresário? Para mostrar aos empresários como é uma pessoa cristã sendo empresário. Quando Deus permite que um cristão seja político, vamos dizer assim, há quem diga que não deveria, não é esse o assunto, né? O que Deus espera? Sentou-se numa mesa e vai fazer alguma coisa até certa, mas que não é moral. Está dentro da lei, mas nem tudo que está dentro da lei é moral, é honesto, é justo. Esta pessoa vai se levantar e vai dizer, eu não posso assinar isso, porque eu sou cristã. E alguém vai dizer, então você não vai ter mais o apoio do partido, então você não vai receber essa emenda, então você vai dizer, eu sofro dano, mas não cedo. É isso que Deus espera de cada um de nós. Alguém está lá vendendo. Eu me lembro que às vezes a gente estava ali próximo de bater uma meta, ia lá pegar uma roupa e só tinha aquela no número do cliente. E a gente examinava e via um defeito. E aí, esconde o defeito e bate a meta? Ou chega lá para o cliente e dizer, olha, eu só tenho essa, mas está com defeito. Eu não posso te vender. Eu passei por isso e fui surpreendido. Eu cheguei, irmãos, é tentador você passar 30 dias vendendo e está lá aquela última venda que se você fizer, bate a meta. E se não fizer aquela venda, vai ficar sem aquela recompensa. E aí você vem do estoque, você desce a escada e vem aquele turbilhão de coisas. E eu cheguei para o cliente e disse, olha, eu tenho o seu número, mas essa peça está com defeito.
Ele ficou admirado. Ele disse, fale com o seu gerente. Onde é o defeito? Aí eu mostrei, ele disse, dá para usar. Fale com o seu gerente, providenciar outra, porque eu preciso dessa roupa para hoje. Eu levo essa com defeito, com a garantia que eu troco amanhã. Eu fui testado, poderia ter saído com aquele pecado, né? Mas nem perdi a venda. Mas acontece isso sempre? Não, a maioria dos clientes vão dizer, não, está com defeito, não quero, vou em outra loja. Precisamos entender o cristianismo como uma recompensa a longo prazo, não imediata, porque as recompensas imediatas quase sempre são passageiras. É o que você está semeando para colher lá na frente, principalmente no dia do tribunal de Cristo. Queridos, nós estamos vivendo a fé em Cristo, estamos passando por aflições por causa do novo caráter que nós recebemos em Cristo Jesus. Houve um tempo, não quero dizer que era um tempo melhor, nem que os cristãos lá de trás eram melhor. Queridos, o homem nunca foi melhor em época alguma, entenda isso. Se você vai ver o Novo Testamento, você vai ver lá a igreja de Atos, uma igreja exemplar, que ninguém tinha nada em comum. Dessas mesmas contribuições que traziam, teve briga. Porque as viúvas helenitas, que eram as gregas, e as judias, começaram a brigar, porque dizia, as judias recebem mais do que nós. Então não é sobre ser melhor ou ser pior, é só o exemplo. Existia um posicionamento da igreja como um todo, em um determinado tempo, que eu estudava numa escola, e quando ia ter lá uns períodos, que faziam lá umas confissões, não sei que período era, não sei se era esse agora de quaresma, que aí a aula de religião era catolicismo na época, né? Ia lá um padre, uma freira, alguém dava essa aula. Quando sabia-se que eu era filho de evangélica, então a informação que chegava na sala era, fulano, cicrano e beltrano, vocês estão liberados, podem ir para casa. Mas por que eles liberavam a gente? Por causa do posicionamento que a igreja tinha com a fé. A igreja lá realizava nesses períodos juninos, sou de Sergipe, lá tem bastante também. Hoje cogita-se, filho de cristão deve participar de festa junina? Não tem essas enquetes aí? Porque é cultural, porque não sei o quê. Querido, nesse período que eu era mais novo um pouquinho, não tinha esta pergunta. Porque os pais não permitiam, porque a igreja não permitia, porque a igreja tinha um posicionamento. Ela sabia o que queria. Hoje as pessoas estão com medo de desagradar. Se eu disser isso, eu não serei aceito. Se eu agir desse jeito, eu posso sofrer o dano. Eu tinha uma professora de português, salvo engano, tinha redação, parece, na época, era uma coisa assim. E ela era essa professora, uma missionária protestante. E a gente tinha mais algumas lá que eram. Chegava nesses períodos, queridos, dessas festividades, era folclore, né? Essas questões juninas, essas questões. Nem chamasse ela para uma reunião. Dizia, mas você tem que fazer. Ela disse, eu? Não, faço não. A minha fé não permite. Queridos, quando nós começamos a ver a Bíblia
Você acha que alguém foi lançado numa fornalha de fogo, foi porque aceitou as questões culturais? Era a cultura daquele país. Mas eles disseram, nós temos outra, a do reino dos céus. E qualquer cultura que se contrapõe à cultura do reino dos céus é maligna. Pode lançar. Ajoelha, não ajoelho. Vai morrer, louvado seja Deus. Posicionamento. Quais são as aflições que muitos cristãos dizem que estão sofrendo? As aflições das brechas que estão abrindo e o diabo está maltratando. Mas não é desta aflição que Jesus está falando. É da aflição que eles chegariam, como o caso de Paulo, em regiões onde nunca se tinha falado em Deus, em Jesus, onde tinha milhares e milhares de deus pagão, e ele chegar e dizer, Jesus é o único Deus. E as autoridades dizer, prenda e guarde lá, porque talvez amanhã a gente execute eles. E eles chegavam posicionado. Cada missão era quase uma certeza de martírio. Deus falava, separa Paulo, Barnabé para tal região. Tal região? Meu querido, vamos lá. Talvez seja a nossa última. E a esperança deles era, vamos encontrar o rei. Aflições de verdade, mas imposta por causa do posicionamento cristão. Só que as aflições por causa do posicionamento cristão, a longo prazo, queridos, haverá um dia onde Deus, em Cristo Jesus, no seu tribunal, vai dizer para alguém, vinde bendito do meu Pai, mas também vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Quem eram esses? Eles dizem, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio. Senhor, em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós fizemos a tua obra, vamos aqui parafrasear. Em teu nome, uma cidade inteira se converteu através da nossa pregação. Ele disse, a cidade eu conheço, mas você vive na iniquidade, você eu não conheço. Tudo que nós fazemos, nós precisamos sempre ter em mente um dia que nós prestaremos conta de todas as coisas que nós fizermos no corpo. Paulo diz que nós daremos conta de tudo, para receber a justa recompensa, as coisas boas e as coisas más, haverá recompensa. Nós não temos como dizer assim, olha, o seu posicionamento vai te promover. Se você for demitido, Deus vai abrir uma porta enorme para você. Pode ser que aconteça. Mas, biblicamente falando, o que nós podemos dizer é que Tiago se posicionou como um verdadeiro cristão e foi decapitado. E isso não é derrota para quem está com pensamento nas coisas que são de cima e não nas que são daqui. Eu não posso dizer que Paulo, por exemplo, recebeu alguma recompensa nesta terra, porque Paulo, ele foi martirizado, ele ficou preso em uma prisão domiciliar, em uma casa que ele mesmo pagava aluguel, e saiu de lá para ser decapitado. Mas qual era a consciência dele? Ele disse, o morrer é lucro.
Ele já não tinha interesse mais naquilo que o mundo tem interesse. Lembra quando Jesus está falando, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo comer, nem pelo que vestir, nem no dia de amanhã. Ele disse, os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Quem eram os pagãos? Aqueles que não serviam a Deus. Isso é preocupação de quem está no mundo, de quem não tem a esperança maior. Jesus quer nos levar a viver o reino de Deus na sua plenitude, ainda que aparentemente você não esteja alcançando sucesso algum na terra. Para com Deus, você está tendo um grande sucesso. Jesus disse que dos nascidos de mulher, não tinha ninguém como João Batista, o maior dos profetas. O único profeta que teve o privilégio de anunciar Jesus e ver Jesus. Coloca na mente do suposto cristianismo que nós muitas vezes estamos ouvindo ser pregado aí. O que aconteceria com João Batista ao encontrar-se com Jesus? Se fosse como algumas pessoas falam, ele ia ser honrado. Jesus ia pegar João Batista e ia colocar como seu apóstolo. E dizer, esse aqui é o chefe de vocês. Era esse que Jesus diria assim, olha, alguns do que aqui estão não provarão a morte até que vejam o reino de Deus e seu poder. Poderia ser em João Batista. Grande profeta, o maior dos profetas que o próprio Cristo falou. Jesus na terra, João Batista batizando, pregando arrependimento, João Batista é preso. João Batista é decapitado. Seria a recompensa que as pessoas estão pregando hoje? Nós temos que ter um cuidado, porque algumas pessoas, a Bíblia diz que alguns pregarão por lucros fraudulentos. Tem muitas pessoas pensando na recompensa que eles podem ter, e poucos se importando com a sua alma. E para adquirir algo seu para eles, eles vão te encher. Vão dizer que você é a pessoa mais maravilhosa do mundo, só que a Bíblia diz que não é. Vai dizer que você nasceu para brilhar. Queridos, nós já nascemos para morrer, porque se não morrer, não pode entrar no reino dos céus. Toda vez que o homem material brilhar, o espiritual está em perigo. Nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Cuidado com a síndrome do sucesso. Pastor, nós vamos comemorar agora, no início do mês, nós teremos aqui o aniversário da igreja. E alguém vai dizer assim, pastor, nós já estamos 6 anos, cadê o povo? Queridos, nós não estamos 6 anos apenas para ter povo, nós estamos 6 anos lutando para permanecer na verdade, com ou sem povo. Você acha que povo, você acha que templo, você acha que isso é sinônimo da presença de Deus? Visita uma mesquita que nega Jesus. Templos feitos no puro ouro e pedras preciosas, lotado. Mas Jesus não está lá. Então nós não podemos não baseie ou não frequente um ministério baseado nas suas conquistas, mas frequente baseado nas suas obras.
Ah, porque a igreja está... Esses dias eu peguei um Uber, um tempo atrás, e ele falou os motivos porque ele está em determinada igreja. Ele disse, eu me converti em igreja tal. E hoje eu estou em igreja tal. Porque lá é muito legal. A estrutura da salinha das crianças é muito 10. Queridos, e o que estão ensinando nessa estrutura é 10? Ah, eu vou levar ali porque tem pessoas que estão indo para uma igreja onde tem uma salinha para eles ficarem livres dos filhos por um determinado tempo e poder deixar lá com alguém. Evangelho para as emoções. De repente você vai no ambiente, está lá, todo mundo chorando, todo mundo de joelho, todo mundo, e aquela coisa toda, cheio das emoções, e alguém diz, nossa, o poder de Deus está grande aqui, e as pessoas saem dali, e as obras? O que é que elas praticam quando saem daquele momento? Porque, queridos, chorar, se emocionar, não é só com hino, não. Não vá, mas se alguém for, pergunte. Para esses shows aí, para quem está aí nos seus 70, 60, aí vai lá para um show desse pessoal que ainda está vivo, da Jovem Guarda. É muito choro, é muita emoção, mas não está falando de Jesus. O ser humano, ele não só se emociona com Jesus, não. Ele se emociona com qualquer coisa que mexa nos seus sentimentos. Longe de mim ser contra esse exemplo que eu vou dizer aqui. Não é isso que eu estou falando. Por favor, me entenda direito. Pedi logo desculpa assim, né? Para seu Paulo, para minha esposa que canta. Jesus fala que ele apresentou-se após a ressurreição para cerca de 500 discípulos. Ele tinha 12 chamados apóstolos, todos conhecidos por nós hoje, porque a Bíblia relatou muitos fatos, né? Dentre esses fatos que ele mencionou dos discípulos, quem era deles o grande músico? Vai me perdoando, deixa eu terminar, seu Paulo. Quem era o cantor famoso aqui deles? Criou-se um termo dizendo, adoração é música. Quando o termo adoração foi usado pela primeira vez, foi que Abraão levou o seu filho para sacrificar lá em Moriá. Ele não foi cantar músicas, ele foi sacrificar. Se a música que se canta aqui não é proveniente de um sacrifício, não passa de música. Mas se ela é feita baseada num sacrifício, ela é uma adoração. Esta área que eu estou falando, por que eu estou dizendo esse exemplo? Porque é uma das áreas mais perigosas para iludir o ser humano. É quando alguém cultua pelo talento, e é quando alguém vive por causa do talento. A igreja está muito legal, a igreja tem uma banda, a igreja tem um grupo de pessoas, a igreja tem, mas muitas essas mesmas pessoas que estão trazendo esta emoção para a igreja, também está trazendo emoção no pátio de evento, porque eles tocam aqui, tocam lá.
Será que Deus mandou o seu Filho aqui para afinar as pessoas, para que ele pudesse ouvir uma boa música? Querido, Jesus, Deus, ele tem um coral de anjos. Ele tem os instrumentos mais afinados do universo. E antes que você imagine que eu estou contra a música, Deus é musical. A ponto, hoje, a ciência já comprova que até as pedras produzem som. As pedras louvam. E alguém se recusando a louvar. Equipamentos ultrassonoros conseguiram captar o som das pedras. Tudo produz som. Então Deus gosta de som. Deus gosta de música. Mas o que Ele espera de nós é adoração. Ele espera de nós abrir mão das vaidades e desse sistema de coisas deste mundo. Depois que começou-se a apresentar, isso já faz muitos anos, começou-se a ter a questão da as gravadoras se interessarem pela música cristã. Nos Estados Unidos faz muito tempo, aqui faz aí uns 80 anos por aí. Delas enxergarem público para poder gravar essa música, né? Começou-se a partir daí, as pessoas verem no ministério da música, não o culto a Deus, mas gravar. Porque, queridos, quem presta um culto a Deus, pode gravar como quiser, que ele não vai ter problema nenhum. O problema é quando o foco e o objetivo da pessoa é o sucesso e os aplausos que eles terão. Quantas pessoas tiveram sucesso e depois que o sucesso passou no meio cristão, nunca mais conseguiram se reerguer na vida? Porque a vida deles está pautada naquele grupo que ele fazia parte, naquele tempo daquela música, e aquilo ali iludiu. Terminar os eventos, ter aquela fila de pessoas para tirar uma foto com você. Esses dias eu estava em um evento aí, fez uma fila lá para o pessoal tirar foto com um cantor lá, e eu não estou aqui criticando, né? Tirar foto não há problema, irmão. Ter aquela lembrança daquele momento, que aquela pessoa teve ali, às vezes é uma pessoa que você admira. Não é sobre isso que eu estou falando. O problema é o que aquele desejo de tirar foto com aquele artista pode causar nele. O ser humano, ele não foi feito para receber adoração. E se ele não tomar uma posição, quando alguém tentar adorá-lo, ele cai. Se ele não disser assim, queridos, eu gostaria muito de tirar todas essas fotos com vocês, tudo isso, mas não façam isso não. Vocês cuidem de mim, me protejam. Não é porque é errado, é porque eu sou humano. As pessoas estão em busca de sucesso, de reconhecimento terreno. Só que Jesus está procurando pessoas que queiram ter um grande relacionamento com Ele. Mas Ele está dizendo para nós, você quer ter um grande relacionamento comigo? No mundo tereis aflições. Mas eu acho que eu estou até repetitivo nisso. Mas essas aflições são por causa do seu posicionamento como cristão. São aflições como perca do emprego por causa do posicionamento cristão.
posicionamento como na igreja primitiva e até no início da igreja aqui no Brasil, que pessoas abdicaram dos seus casamentos por causa da fé cristã. Mulheres que se convertiam ao cristianismo, e seus maridos eram da religião predominante aqui da época, e dissesse: se você quiser ficar nessa religião, eu vou. E na época faziam mesmo. E essas mulheres fugiam. Mulheres, filhos, porque sabia que seriam mortos pelos seus próprios maridos ou pais, por estarem servindo a Jesus. Pessoas que, no Brasil aconteceu isso, pessoas que eram até empresários, e quando eles decidiram a sua fé por Jesus, aquela cidade não comprava mais dele, porque um determinado líder religioso lá dizia: ele é maldito, ele é um bode, ele é servo do diabo, não comprem lá. E pessoas tinham seus comércios falidos, por causa da fé que agora ele tinha. As pessoas estão em busca de um evangelho que ganha, mas Jesus pregou um evangelho que perde. Aí alguém vai dizer: mas Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Vamos entender o que Jesus está dizendo? Jesus diz: meu reino não é neste mundo. Então a abundância que ele está falando é relacionada a quê? Vida espiritual. Vida espiritual. Ele está dizendo: o diabo veio senão para matar. Qual é o antônimo de morte? Não é vida? Ele disse: o diabo veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Quem foi que disse para nós que ainda que você morra, viverá? Aí você vai dizer: então Jesus, ele não me dá bens. Não, queridos, não é isso que eu estou falando. Agora, existem momentos que nós temos que escolher os bens ou Cristo. Existem pessoas que precisam escolher meu marido ou Cristo. Parece meio contrário com o que algumas pessoas falam por aí. Mas Paulo não achava estranho isso. Ele disse: se alguma mulher, ou era mais mulher que ele usava por causa do que a mulher era aquela que não trabalhava, no caso, não permitia. Mas ele disse assim: se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com você, que permaneça. Mas se ele não aceitar, aí ele diz: está livre. O que é que ele está dizendo com estar livre? Ele estava falando sobre novo casamento. Estava dizendo: você quer, mas você está em risco em morar com aquela pessoa que não quer. Ele não te permite ser cristã. Ele vai te perseguir, ele vai causar dano, ele vai se opor. Então você vai dizer: se é para eu escolher, eu vou te escolher Cristo. Porque eu não posso negar Cristo por causa de você. Porque de repente, você vai ali nessa esquina, bate o carro e morre. Aí nem Cristo, nem você. Agora o interessante, queridos, é que quando nós nos apegamos a esta palavra, contra tudo e contra todos que são contra Cristo, nós temos recompensa dos céus, nós temos o cuidado de Deus, nós temos a provisão, nós temos o sustento. Houve cristãos que Pedro estava pregando para eles, que estavam passando tanta perseguição, e o conselho que eles receberam foi: olha, se vocês têm o que comer e o que vestir, estejais, pois, com isso satisfeito.
Ele não estava dizendo sobre não poder ter mais, ele estava falando sobre satisfação. Se você está esperando satisfação de vida quando tiver alguma coisa, então você ainda não encontrou Jesus. Porque você vai encontrar pessoas cheias de alegria e de felicidade que não tem nada, mas tem Jesus. E você vai encontrar pessoas vivendo a mais terrível insatisfação, e o que você pensar elas têm. Então nós precisamos de um posicionamento. O que está em jogo aqui, queridos, é o que é que você vai ouvir de Jesus no seu tribunal. Tem momentos que parece até estranho pregar isso, que parece estar contra tudo e contra todos, né? Porque as chamadas das conferências, a chamada dos congressos, a chamada da coisa, venha 7 passos para o sucesso, né? Venha aprender a sabedoria para a riqueza em Deus, Queridos, o Evangelho, ele quer tratar primeiro você, quer tratar primeiro eu, ele quer nos tratar primeiro antes de nos dar alguma coisa. O grande problema é que qualquer cristão tratado, as coisas perdem o sentido. Quando alguém está em Cristo, verdadeiramente, ele está tão envolvido, que de repente ele está aqui em uma empresa de sucesso, e Jesus dá uma visão para ele, e diz assim: querido, estou precisando de você na África, topa? Ele diz: que dia? Aí a empresa: eu já vendo que é os recursos para eu ir. Porque agora a vida dele não é mais dele. Agora o sentido da vida dele é apressar essa volta de Jesus. O sentido da vida dele é poder viver tudo que Jesus prometeu na sua palavra. O grande anseio da vida dele é Jesus vindo das nuvens. O maior desejo do cristão verdadeiro é se livrar desta carne, é se livrar deste corpo, é receber o novo. Essas preocupações, existem pessoas vivendo muitas preocupações, e quando eles vão olhar essas preocupações, nenhuma delas tem a ver com servir a Jesus. Está preocupado com tudo. Sabe qual é a preocupação de um cristão que está em alguns países, como na China hoje, na Coreia do Norte? Sabe qual é a preocupação dele? A grande preocupação dele é decorar a Bíblia, porque ele não pode ter uma. Se ele for pego, vai ser ou prisão perpétua ou morte. E muitos deles pegam os trechos da Bíblia e decoram para poder recitar sem ter. Cristãos que estão se reunindo em porões, na certeza que se for descoberto serão mortos. E sabe o que está acontecendo nesse país? A igreja está muito maior do que você imagina. Enquanto os cristãos num país como o Brasil, está muitas vezes uma luta para que congregue, para que adore, pessoas estão indo para o seu último culto, porque a certeza que eles têm é essa: eu vou, mas não sei se volto, mas eu vou. Sabe por quê, queridos? Porque eles vivem uma miséria na carne tão grande, uma pressão na carne tão grande, que eles querem viver a liberdade que o Espírito traz. No mundo tereis aflições. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Se deparou com a verdade do Evangelho, ele penetrou no seu coração. Qual é a primeira coisa que um convertido deseja? Se acertar com Deus.
O que é que eu pratico que Deus não concorda? Porque a maior alegria do servo é agradar seu Senhor. O que é que tem em mim que precisa ser ajustado? O salmista diz que para que ele fosse sondado para ver se havia nele alguma coisa que desagrada a Deus. Queridos, e muitas vezes existem coisas que você sabe, não precisa sondar, não precisa ninguém dizer, você sabe, tome uma posição, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vamos começar a fazer umas análises a respeito desta volta de Jesus e eu finalizo. Jesus, para vir aqui, para eu e você ser salvo, ele encontrou o primeiro de grande desafio para qualquer ser. Jesus era espírito. Ele não tinha corpo físico. Não podia sentir dor, fome. Reinava sobre todo o universo. Ele toma uma forma, a semelhança de homem pecador, que agora, para ele executar algo, ele precisava passar noites orando. Imagine, alguém que é o executor, alguém que por meio dele tudo que se vê foi feito. E de repente, para ele executar algo nesta mesma terra que ele fez, ele tinha que passar uma noite orando para no outro dia poder realizar. Imagine aí, você ser de um grande empresário, de uma multinacional, e você tomar a posição do faxineiro desta mesma empresa. Então ele teve que abdicar da sua deidade para se tornar homem. A sua grande vitória ali na cruz foi a morte com zombaria, com dor, com vergonha, com humilhação. Tudo isso para nos salvar. Anota esse primeiro ponto. Aí ele gera um grupo de discípulos. Esse grupo de discípulos tinha um chamado Estevão. Ele começa a pregar a verdade e ele é apedrejado em praça pública. Aí nós vamos ver os apóstolos, exceto João, todos martirizados por causa dessa fé. Nós vamos ver os primeiros cristãos genuínos do Brasil, muitos deles foram mortos também, para que o evangelho fosse o que era hoje, o que é hoje. Países muçulmanos, onde cristãos missionários estão derramando o seu sangue lá para alcançar vidas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem certeza que a vinda de Jesus será um benefício para você? Será que Jesus vem buscar uma igreja com o estilo de vida que você está tendo? Vou dizer nós, para não parecer que eu estou impondo, né? Será que Jesus está vindo buscar essa igreja, essa que nós somos? Ou será que ele ainda não veio para não nos deixar? Porque ele é longânimo para com os que perecem. Será que Jesus está vindo buscar uma igreja que milhares e milhares de pecadores por quem ele morreu, está indo para o inferno, inclusive familiares seus, nossos? E a preocupação que nós temos com Jesus é: Senhor, eu moro de aluguel, minha casa, e meu carro novo, Jesus. E Jesus olha e diz: e o seu irmão que está indo para o inferno, eu não vejo você orando por ele. E a sua mãe?
e a sua cidade, e os seus colegas de trabalho, e a sua nação, e os pecadores. Eu vejo você orando pela casa, eu vejo você orando pelo carro, eu vejo você orando pela faculdade do seu filho, eu vejo você orando, e quando eu boto tudo aqui no balaio, porque essas orações não é para taça, não tem nada a respeito das coisas aqui de cima, é tudo daí de baixo. Suas orações são carnais, é tudo para a carne. Suas orações é para o ego. Que Deus tenha misericórdia da gente. Não precisa responder, mas você tem conseguido chorar quando ora pelo seu irmão, pelo seu parente que ainda não aceitou Jesus? Porque, querido, se você está aqui hoje, ou se você me assiste, se você é cristão, saiba que a sua salvação foi pelo sangue de Jesus. Mas tem muita lágrima de pessoas que servem a Jesus para você ser salvo hoje. Teve muito sangue derramado para você ser salvo hoje. Deus está procurando um povo que abra mão de si para ser dele. Primeira coisa que Jesus diz para alguém ser discípulo dele: larga tudo e siga-me. Alguns precisaram largar fisicamente, alguns emocionalmente, porque algumas pessoas estavam tendo os seus bens como seu Deus, e ele disse: você vai ter, pode até permanecer com os bens, mas o coração tem que sair deles. Nós precisamos viver neste mundo tendo como se não tivesse. E se não tiver, como tendo, porque nós já temos. O homem espiritual que Jesus criou em cada um de nós, ele tem tudo que ele precisa. Seus filhos, nossos filhos, eles precisam das nossas orações. Eles precisam ter registros lá diante de Deus, no nome deles. Quando seu filho tiver 30 anos, tem alguma oração para ser respondida para ele que você fez? Eu e minha esposa, Zacai já tem oração para os netos dele. Senhor, abençoa o meu filho, que ele seja um grande homem de Deus. Senhor, não é para ele ser um advogado, um juiz, um médico, ele pode ser qualquer coisa que o Senhor quiser, mas ele precisa ser um homem de Deus. Ele precisa temer o Senhor. Ele pode ser alguém de sucesso terreno ou de sucesso algum, mas tem que ser salvo. Senhor, prepara a esposa dele, uma mulher de Deus, e não uma Jezabel que vai querer mandar nele, acabar com a vida espiritual dele. Senhor, abençoa os filhos dele, abençoa os netos. Sabe o que é que você está fazendo quando está realizando isso? Vai ter um dia que você não estará mais aqui, mas você deixou orações registradas nos céus. Isaac estava pensando que já ia morrer. Ele chama seu filho Esaú e diz: olha, eu estou aqui sentindo, fazendo meus cálculos, e provavelmente eu não vou muito longe. Então vai, mata lá uma caça, faz um guisado daquele que eu amo, para que minha alma se alegre e eu te abençoe. Porque se eu morrer eu não abençoo ninguém. Aí teve toda aquela história que nós vamos contar agora, que quem acabou pegando essas bênçãos foi Jacó. Eu sei que se você for olhar lá para frente,
Isaac morreu mesmo, tempos depois, não foi logo como ele pensou não. Mas cada palavra que ele declarou sobre a vida de Jacó continuou viva, se cumprindo, se cumprindo, se cumprindo. Tem pessoas investindo o que tem e o que não tem para a destruição dos seus filhos, e finalizo. Sabia disso? Não está dando suporte espiritual agora e pretende colocar ele no meio de uma jaula de lobos ferozes que vivem de confabular contra Deus. E quando ele chegar lá, por isso que você vê, de repente, meu filho foi criado na igreja, há 6 meses na faculdade desviou. Ele foi criado na igreja ou você levava a igreja? Ele lá, né? Porque é criado na igreja, queridos, é criado nos caminhos do Senhor. Seu filho te vê orando com seu marido ou com sua esposa. Você para orar, você para ler um texto, você para explicar. Quando ele questiona alguma coisa, você busca explicar pela palavra de Deus. Você previne ele dos males que esse mal pode trazer. Você cuida dele espiritualmente. Ou você está imaginando que apenas essa ida, às vezes até forçada para a igreja, um dia ou outro na vida, vai conseguir disputar com 24 horas de mundo na cabeça dele? De coisa mundana? Primeiro nós precisamos ser cristãos. Em 1 João, capítulo 2, a partir do verso 15, diz: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Depois ele segue. Romanos 12, salvo engano 3, diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente. Nós aceitamos Jesus. E agora nós precisamos começar a andar como Jesus andou. Nós precisamos ser como Jesus é. E como é que nós podemos ser desta forma? Nos aniquilando e permitindo que Ele cresça em nós. Um desejo de uma vida diferente. Porque, queridos, tudo que o mundo dá, se você recebe, vai ter que colher o que o mundo colhe. Muita gente querendo sucesso no meio cristão. O sucesso no mundo, vocês estão vendo aí o Whindersson Nunes, internado. Problemas psicológicos. 10 anos na igreja. Mas o sucesso era melhor. Aí alguém pode dizer, mas tem cristãos também. Qualquer cristão que sim vai descer pelo sucesso, vai escolher as mesmas coisas que um mundano recebe do sucesso. Quantos pregadores, quantos cantores, quantos homens de Deus se empolgaram tanto com sucesso, que abandonaram suas casas, quando voltaram já estava destruída. Uma agenda, cada dia numa cidade diferente, salvando todo mundo, e os filhos dizendo, cadê meu pai? Meu pai ora por todo mundo, mas ele nunca está aqui para orar comigo. Meu pai prega para todo mundo, mas nunca prega para mim, que ele não está aqui. Cantores que vivem de show em show. A gente às vezes tem um trabalho na própria cidade e não consegue dar o suporte necessário que nosso filho precisa. Imagina alguém que está de cidade em cidade, dia após dia. Às vezes eu entro assim na agenda dos nossos irmãos cantores evangélicos
E está lá, homens casados, mulheres casadas, com 30 dias ininterruptos de show. Como é que essas pessoas estão cuidando dos seus? Qual é o momento que eles têm para criar seus filhos? A nossa maior responsabilidade é a nossa casa. A mesma, não vou dizer igreja, o mesmo público que está aplaudindo eles nos shows e que estão pagando altos ingressos, vai ser o mesmo que vão lançá-los no fogo do inferno quando um filho aparecer desviado. É os mesmos que não vão acreditar o ministério deles, porque a família dele não serve a Jesus. Nosso maior sucesso é cumprir o propósito de Jesus na nossa vida. E o maior propósito de Jesus na vida do homem, como família, é cuidar da sua esposa. Da esposa cuidar do seu esposo. E ambos cuidar dos seus filhos. Mas que cuidado é esse? Cuidar para que eles continuem semeando a palavra de Deus. Nós precisamos, queridos. Não é fácil para uma mulher, num tempo moderno como esse, Deus dizer assim: eu quero que você tenha 5 filhos, porque o último vai fazer a diferença nessa terra. 5? E o meu sucesso? E eu, Jesus? Estão dizendo por aí que eu mereço ser feliz. Como é que eu vou ser feliz cuidando de 5 meninos? Jesus vai dizer: então seja feliz, depois me conte. A Bíblia diz que a mulher salvar-se-á dando à luz filhos. Amém? O que é que ele estava dizendo? Lembra daquelas mulheres corajosas, começaram a ter filho lá com 19, 20 anos? E tinha um bocadinho de filho, assim, com 17, né, 18, e tinha um bocado de filho. A maioria delas, a única coisa que elas precisavam fazer lá no futuro era uma perine. Saúde tinha. Pega as grandes empresárias, as mulheres de sucesso hoje, já estão quase todas sem útero, esterectomia total, tomando hormônio para tudo, hormônio para dormir, hormônio para caminhar, hormônio para ter coragem, né? Porque decidiu viver contra a natureza de Deus na vida da pessoa. Então nós precisamos estar dispostos a fazer o que Jesus quer que nós façamos, mesmo sabendo que aparentemente isso possa trazer aflições, mas o final não será de aflição.